Olá, Piracicaba! Olá, Brasil! Bom, gente, mais uma vez começa o programa Irene no Ar. Claro, se você quiser, pode ser fora do ar, porque aqui tem hora que está no ar, depois está fora, e aí vai, né, gente? Bom, hoje nós vimos com um assunto super bacana aqui, né? Que é um assunto de roda de conversa terapêutica online. Vamos saber o que é isso, né? Uma roda de conversa terapêutica online. Vamos saber se o pessoal frequenta, né? Sabe, se as pessoas elas estão mesmo se adequando, porque a gente precisa se adequar, precisa se reinventar. Então, para isso, nós trouxemos aqui a Lia Giannichini, né? Aqui nome bonito, né, gente? Lia Giannichini. Você é parente do Giannichini? Eu sou. Você é parente? É parente. Eles são primos do meu pai. Olha que bacana, tá vendo? Parente do Giannichini, né? Então eu trouxe ela aqui, gente, para falar sobre roda de conversa terapêutica online. Então vamos lá, né, Lia? Tudo bem com você? Tudo bem, Irene. Prazer de estar aqui, prazer de estar com você, prazer de estar com seus espectadores, né? Gosto muito de poder transmitir conhecimento, transmitir coisas que a gente faz no dia a dia. Você é terapêutica, é isso? Eu sou terapeuta, psicodramatista, coach, escritor e palestrante. Nossa, olha, ela é tudo, né, gente? Escritora, coach, palestrante. Hoje o coach está em alta, né? Não está ali, está com tudo o coach no Brasil, no mundo, né? Exato, Irene. Nós temos um trabalho muito bonito de coach para as pessoas que querem escrever livros, tá? E nunca escreveram. Nós temos um livrinho chamado Atitudes Simples, Resultados Extraordinários, que nós reunimos 14 coautores e escrevemos sobre coach. Tá online. Que bacana, viu, gente? Então, olha, é muito importante, né? Vocês ficarem, a gente ter nós vamos ter esse bate-papo na primeira, segundo bloco, terceiro, até no quarto bloco, a gente vai estar com a Lia aqui, e a Lia vai estar respondendo algumas perguntas, isso é muito bom, a gente acompanha. Se você falar assim, Irene, eu não vou ter tempo de assistir agora, vai lá no nosso site, né, que é no www.irenoar.com.br e acompanha na íntegra lá também, né, que vai estar a matéria na íntegra, ou no Facebook, ou no YouTube, né? Então vai ser muito bom. Bom, Lia, como nasceu a ideia, né, do Roda de Conversa Terapeuta Online? Como nasceu? Foi depois dessa pandemia que nasceu isso? Dentro dessa pandemia, Irene, eu tive aquilo que a gente chama de estresse, tá? Os bichos começaram a me comer todo dia, tive candidíase, tive herpes, fui tendo um atrás do outro, sabe? Dessas coisas que a gente percebe que é estresse e que você precisa parar, você precisa se reinventar, você precisa dar um jeito nessa Isso vida. foi nessa época da pandemia? Mais ou menos até junho, tá? Aí eu falei assim, né? Como eu acho que tem muita gente, eu vivo sozinha, tá? E como eu, tem muita gente que está precisando conversar, né? E conversar não é só conversar, assim, jogando conversa fora, como a gente faz naquele barzinho de... Tomando cervejinha, né, do happy hour que a gente fazia, né? Nós paramos com o happy hour, nós paramos com as atividades do final de semana, né? Nós paramos com as reuniões que a gente jogava a conversa fora, né? E aí, uma das coisas que eu percebi, que na hora que eu coloquei um anúncio, olha, eu estou querendo fazer um grupo, tem interesse? 150 pessoas no meu Facebook responderam que sim, tinham interesse. Falei, poxa, isso é muito legal, né? Então vamos tentar fazer. E aí organizei, tá, para começar a divulgando, fazer esse trabalho de roda de conversa. Eu preciso dizer para você que eu sou psicodramatista. E aí a gente tem um arsenal de ferramentas, né? Que normalmente a gente não usa online. E aí, esse não usar online significaria ter que se reinventar e fazer isso funcionar online, né? E aí fizemos a primeira, fizemos a segunda e foi super interessante. O grupo está super unido, está querendo mais, está começando a contar as próprias histórias, o que
traz muito benefício para as pessoas. Então, essa roda de conversa online, deixa eu ver se eu entendi. Então, um grupo de pessoas, cada um conta uma história, é isso? A sua história, cada um conta a sua própria história. Exemplo, se eu quero entrar no grupo, eu entro e aí a gente conta a história, espécie de um testemunho na roda, é isso? Um testemunho na roda, pode até ser, mas na verdade são curtos, né? São testemunhos curtos, não muito extensos, né? E aí as pessoas estão dizendo sobre o que está acontecendo com elas. Tem muita gente que precisou aprender a se reinventar, né? A fazer outras coisas, e aí a gente começa a compartilhar o que é que está acontecendo. Nós temos médicos, nós temos enfermeiras que estão trabalhando com Covid, nós temos gente que perdeu o emprego, gente que parou de trabalhar porque não pode trabalhar, entendeu? Artistas que não estão podendo trabalhar com o que estão acontecendo. E aí eles vão contando. E a partir da hora que eles contam isso, eu tiro aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, o inconsciente do grupo. E aí a gente faz um exercício. Aí nós já tivemos, por exemplo, a subida da montanha, nós já tivemos o céu e a terra. Como sobe isso online? Como? Como sobe na montanha online? Fazendo um processo de imaginação. Na mente. Na mente, imaginação ativa. É por isso que dentro da roda de conversa, né, nós utilizamos alguns recursos. Um deles é o imaginação ativa, que você pode saber um pouco mais a respeito dentro de um livro que eu tenho, que chama Reinações de Nina no Mundo da Imaginação. Ela é uma professora de psicologia e ela vai para Cali e administra esse método nos alunos em Cali. E vai mudando a vida. Irene, você não tem noção do quanto as pessoas começam a modificar a vida a partir do momento em que elas têm essa condição de usar o cérebro. A gente treina, vamos dizer, a gente usa 10% da nossa capacidade de ter dentro do cérebro. Usa apenas 10%, né? 10%. E nós temos uma gama muito grande de características que a gente não usa. Você usa a sua premonição? De jeito nenhum, não consigo. Você usa a sua intuição? Também não. Então, isso são coisas, são duas características só que nós falamos, né? Mas criatividade, intuição, premonição, visão de futuro. O que faz, Lia, a gente não usar, sendo que a gente podia explorar isso dentro da gente? Na cultura da gente, nós não temos esse hábito de ir além daquilo que a gente está no conforto do nosso lar, da nossa... Zona de conforto, é isso. Zona de conforto, né? Nós precisamos sair dessa zona de conforto e experimentar outras coisas para conseguir sair desse... Sair para o além, né? Como você disse. Para desabrochar, né, Lia? desabrochar características que a gente não usa. A gente tem elas, mas a gente não usa. E aí não tem como uma conversa com uma terapeuta, né, juntamente, mais um coach, porque o coach ajuda muito também, né? Ajuda demais. Ajuda. Nós temos ferramentas que a gente usa no Roda de Conversa Online, que é, por exemplo, a linha do tempo, tá? Você programa o seu tempo na sua história mental, né? Não é a história. Em 1970 eu fiz tal coisa, em 1990 eu fiz tal coisa. De repente, aquela história passa a ser o seu entendimento de você na sua trajetória de vida, tá? Isso é coach. Tá? Esses são exercícios, é por isso que o Roda de Conversa é diferente do bar, né? Porque a gente faz exercícios lá dentro que vão propiciar esse tipo de aprendizagem de você mesmo. Na verdade, o que você vai aprender são coisas que vêm do seu inconsciente através de símbolos. Nós somos cheios, recheados de símbolos, né? E esses símbolos, eles têm um poder muito grande energético.
né? Quando a gente se abre para esses símbolos, nós abrimos como se fosse uma linguagem subterrânea que a gente tem. É uma linguagem Que vai desabrochando, né? que vai dizer, ó, você entendeu esse símbolo, de repente vai aparecer o próximo, de repente vai aparecer o próximo, e faz uma cadeia de símbolos que vai aparecendo na sua mente. O que mais assim, me deixa eu assim, falo assim, gente, como que pode, né? É o reinventar. Olha só, você vai usar, em vez de você usar 10% do seu cérebro com uma ajuda do coach, uma terapeuta, uma roda de conversa online, além do mais, gente, que bacana a gente poder entender que as pessoas também da meia idade para cima estão também, além de reinventar, estão aprendendo a usar as ferramentas que não era da nossa época e vamos ter que se adequar. E isso já está tomando uma proporção grande, né, Lia? Na nossa época, né, eu acho que nós temos quase a mesma idade. É verdade, na nossa época não existia isso. Não existia essas coisas, isso é muito moderno e as pessoas podem se beneficiar com esse conhecimento que traz o coach, que traz a psicologia positiva, que traz o psicodrama, que faz com que a gente utilize todas as nossas capacidades até o final da vida. A gente não precisa parar porque nós, vamos dizer, nos aposentamos. A nossa capacidade intelectual, ela é até o final da nossa vida. Eu tenho uma história tão bonita da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa assim, iluminada, era artista plástica, né? E aí, nos últimos dias que ela estava preocupada porque ela queria fazer uma apostila para deixar para as meninas, porque ela fazia cerâmica, né? E ela fazia, mas eles vão perder essa técnica. Era últimos, ela tinha 76 anos, Irene. E ela começou a fazer artes plásticas com 60. Então, com 65 anos, ela começou a trabalhar com artes plásticas, né? E foi até 76 anos, assim, virando a roda, fazendo o que queria, fez peças lindíssimas. Por quê? Porque teve essa capacidade de se reinventar no final da vida, né? Na última etapa da vida. Ela e meu pai fizeram isso, Irene. Viu que bacana é saber, sabe? Olha só, enquanto são todos aí desesperados por causa da doença, porque não pode sair, não pode encontrar, não pode isso, não pode aquilo. Olha só que ideia brilhante, né? Roda de conversa terapêutica online, que maravilha. E as pessoas que queiram entrar no grupo, como que elas fazem? Qualquer uma pode entrar no grupo, Lia? Olha, nós temos assim, as pessoas. Isso serve para as pessoas que estão precisando conversar, que estão muito em solidão, que estão com dificuldade de se relacionar, né? Mas praticamente todas as pessoas podem. Né? Primeiro, elas me chamam lá no Facebook, principalmente, no Instagram também, e aí eu vou conversar com ela um pouquinho, vou dar o link para ela na próxima reunião. A nossa reunião é toda segunda-feira, mas hoje, principalmente, hoje excepcionalmente, nós vamos fazer hoje uma roda de conversa, porque ontem não teve. Aí, excepcionalmente, a gente muda. E aí a gente tem um grupo do WhatsApp. Né? Entendi. E essa roda de conversa ali, ela é feita ao público? Não, é só restrita aos grupos que queiram participar. Tipo assim, as pessoas que precisam da roda de conversa, que está inscrito no grupo, não é aberta, por exemplo, você faz ela em rede YouTube, para todo mundo ver, não? Não. Não, é uma reunião restrita. Agora eu entendi a sua pergunta. É uma reunião restrita, naquele momento você pode entrar lá, você vai participar, mas é só para aquele grupo. Entendeu? Não fica aberto. Não fica aberto ao público, né? Não fica aberto online, não. É porque geralmente as pessoas que se interessam é para aprender sobre e aprofundar sobre o assunto, né? Sobre si mesmo. Isso, sobre si mesmo, né? Sobre si mesmo. Então, você precisa criar uma intimidade, que é uma das coisas que eu achava que eu não ia conseguir. Por quê? Porque é online.
né? Intimidade online são meio contraditórias, mas nós conseguimos através de um programa mesmo, né? De estar aos poucos ir se relacionando com as pessoas, conhecendo, como se fosse um grupo normal, um grupo presencial. E hoje já é um sucesso. Graças a Deus. Que bom, né, gente? 16 pessoas no nosso grupo e tem, né, cada sessão tem 8, 9, 10, Olha, entendeu? acompanhando a sessão. Acompanhando a sessão. Que bacana, né, gente? Você viu como que a gente... A nossa ideia é estar movimentando isso para outros grupos, do tipo do profissional que está trabalhando com pandemia, os profissionais de saúde, quem está trabalhando com professores e que tem que lidar com isso. Nós vamos aos poucos, nós começamos agora em outubro, né? Vamos abrir um pouco para vários segmentos. O primeiro deles vai ser o dos médicos. Nós já temos algumas encaminhamentos para estar conversando com hospitais, para a gente fazer isso online para os profissionais de saúde. O que precisa, Irene? As pessoas precisam conversar sobre o que elas sentem. Nós não estamos conversando sobre o que a gente sente. Não tem espaço para isso, né? Não tem. Realmente, por isso precisa desse tempinho, né? Esse tempinho é um tempo chamado para nós se conhecer melhor, o que podemos explorar de nós mesmos, né? Que pode fazer nossos cérebros a mais, né? E aí vai, né? Isso é uma hora só. Em uma hora nós fazemos tudo isso. Pois é, né, gente? Muito importante isso. Não, vamos para os comerciais, a gente já volta? Bom, já de volta dos comerciais, ainda com a Lia aqui, tá? A Lia Giannichini, olha, chique, né, gente? É chique, né? E ela é bonitona, né? Não parece o bonitão mesmo, gente? Ela parece bonitona, né? Dele. O meu sobrinho tem a cara dele. Olha, ela é bonitona, né? É a Giannichini, né? Nossa, o Giannichini tá bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, olha, a gente reza muito por ele, né? Que bom, né? Você viu? Ela é uns traços bonitos mesmo, igual do Giannichini. Bom, agora, que tipo de soluções as pessoas podem esperar, né, nessas reuniões? Então, olha, nós já tivemos pessoa que estava se divorciando e desistiu de se divorciar porque começou a se reconhecer, começou a funcionar de uma maneira um pouco melhor, mais organizada. Quem precisa de organização mental, ajuda muito esses exercícios que a gente faz de imaginação ativa. Ajuda muito, porque no final a gente começa a reconhecer algumas características e começa a entender os bloqueios que a gente tem, né? E você sabe que a gente tem milhões de bloqueios que a nossa cultura coloca para a gente não usar os 12, 13% que a gente poderia estar usando do cérebro. Um monte de bloqueios, né? Que são como se fossem paredes. Você dá com a cara na parede. Cara na parede, daqui você não pode passar. Daqui você não pode passar. E é uma imposição cultural. E aí a gente vai trabalhando essas imagens, né? Tá? E aí as pessoas vão entendendo de onde veio essas imagens, que importância elas têm hoje em dia, né? Porque elas transmitem uma segurança, né? Você imagina? Você checar, nós estamos cercadinhos de paredes aqui, não estamos? Vamos, com aqui, certeza, só parede, né? Parede. Só parede, graças a Deus. Só parede. Mas, e aí a gente quer alargar esses horizontes, a gente precisa estar quebrando essas paredes. E isto a gente faz através da mente, tá? Imaginando que você quebra essa parede e o que é que você encontra do outro lado, tá? Aí a hora que você consegue destruir aquilo que é o seu muro, né? O que você levantou, você consegue ver várias coisas que normalmente a gente não vê. Então, aumenta muito essa visão, né? Aumenta essa capacidade de olhar, de funcionar melhor, né? Aí tem uma outra coisa também que aumenta muito, que é a acessibilidade.
durante a nossa vida, a gente vai perdendo sensibilidade. Em vez da gente ganhar a sensibilidade, a gente vai perdendo. E o ser humano, ele é autenticamente a espécie mais sensível do planeta. Ela reage. O nosso corpo, né? Eu não sei se você sabe, só de você me olhar, você passa alguns tipos de energias, tá? Que eu recebo essas energias e muda a minha corrente sanguínea, muda coisas da minha corrente sanguínea, mas características, elementos da. Você me coloca adrenalina, você me coloca através do amor, né? Quando a gente olha apaixonado, você está me colocando endorfina, vários tipos de coisa. Por quê? Porque o meu corpo vai reagindo a você. Então, esta sensibilidade vai aparecendo a partir da hora em que a gente faz esse exercício, conversa com o outro, fala sobre a intimidade, sente a repercussão do que você está falando lá dentro do grupo. As pessoas gostam de ouvir o que aconteceu com você, como é que você reagiu, como é que você aprendeu com aquela situação, entendeu? É muito interessante aquilo que as pessoas acabam trazendo dentro do grupo e se reinventando, né? Se reorganizando mesmo, né? São várias características aí que a gente pode estar trazendo à tona por conta da roda de conversa. Que bom, né? Então, olha só, né, gente? E agora a gente sabe que a gente tem tudo para postergar isso aí para a vida toda. Agora, eu acho que não tem mudança, não tem mais volta isso, né, Li? Agora aqui é daí para frente, né? Então, as pessoas já têm que estar preparando para essas mudanças mesmo, se adequando cada vez mais a essas rodas de conversas, esses bate-papos, né? Porque eu não creio que nós vamos passar a se reunir como antigamente. Eu creio que isso não volta mais com facilidade. Não volta. O ser humano precisa disso, né? Mas eu creio que está um pouco complicado, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje. Exato. Essas reuniões mais presenciais, elas vão ficar um pouquinho mais distantes, né, Irene? Nós temos uma previsão de que nós só vamos voltar ao normal em 2023. É, né? Essa é a previsão, né? Então, mas tem um tempinho ainda para você trabalhar. E outra coisa, se você puder se reinventar cada vez mais e procurar se adequar cada vez mais, porque o mundo vai daí para adequação maiores que essa. É nota que não vai existir mais, é dinheiro que não vai existir mais. Talvez a gente nem compra mais com cartão, é só com celular lá, você já transfere na hora e pronto, é tudo assim. Então a gente tem que ir se adequando, né? Não tem idade, não tem nada, tem que procurar já ir trabalhando a nossa mente dessa maneira para que a gente tenha aí um mundo melhor, né? Se todo mundo corresse, entendesse, talvez não estaria sofrendo assim, mas o pessoal não está entendendo ainda, né? Ainda não. Você sabe que uma das coisas que chama atenção é que, na verdade, as pessoas estão resistindo à mudança, tá? Nós temos que fazer uma mudança, não tem muito jeito. Ela está batendo na sua porta e você está fechando a porta na cara dela. Mas, a partir do momento em que você consiga abrir essa porta e entender que essa mudança ela veio trazendo grandes transformações no próprio ser humano, tá? O ser humano agora precisa pensar na coletividade. Eu não posso pensar só em mim. Eu não vou tomar vacina, né? Essa é uma das grandes coisas que estão acontecendo. Eu não vou tomar vacina, por quê? Porque eu não quero virar jacaré, né? Todo mundo está falando, não quero virar jacaré, não vou tomar a vacina. Mas eu tenho que olhar para você e falar assim, olha, eu já peguei o Covid, não tive grandes sintomas, mas você pode ter, mas o meu amigo pode ter, né? Então, eu vou tomar a vacina para te proteger, não é para me proteger, eu tenho certeza que eu não vou morrer de Covid, mas e você? E a minha neta? E a minha filha? E o meu genro? E a minha irmã? Né? E o motorista do ônibus? Eu posso passar para ele, tá? Então, esta coletividade
é que vai surgir a partir de uma mente de entendimento universal. Nós perdemos já há mais de 2000 anos. Nós tínhamos essa coletividade e vivíamos em grupo. Há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, nós éramos plantadores, nós éramos colhedores, nós éramos caçadores, né? E nós vivíamos uma coletividade. De 2.000 anos para cá, nós vamos perdendo essa ideia de coletividade. E aí nós temos que retornar a essa ideia de coletividade e entender o eu a partir do outro. Entender o eu a partir do universo. Mas se aprofundando muito, né? Quem eu sou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu melhor? O que eu espero, né, estar deixando para esse mundo? O Cecílio tem um artigo hoje que eu achei assim maravilhoso, lá na Gazeta. É Gazeta? Acho que é, né? Ai, bom, não sei que eu sou meio leiga, então não posso. Depois a gente dá o link da onde está, né? Que fala do Spinoza, né? E aí ele fala que o que é que nós estamos fazendo aqui? O que nós temos de importância? Que Deus é esse que está dentro da gente, né? Maravilhoso o artigo que ele colocou lá. Muito bom, porque nós temos que olhar para a gente e olhar com mais profundidade, com mais carinho, buscando a nossa autoestima, funcionando melhor para a gente mesmo. Na verdade, nós somos muito carrascos com a gente mesmo, né? A gente fica botando muro, parede, para não ir para frente. Isso é carrasquice mesmo, não é? É claro, né? E essa coletividade, Lia, você acha que o mundo, cada dia que passa, ele não tende a afastar cada vez mais? Então, existe uma necessidade da gente voltar à individualidade, mas nós não podemos perder a noção da coletividade. Tudo aqui, né? Isso aqui é energia, né? Nós temos trocas energéticas. Se eu estou sentado num banco de madeira lindo de morrer que nem esse, com certeza eu estou trocando energia com isso aqui. Né? Em cada momento, em cada olhar, nós estamos trocando energia com o universo. E nós não podemos deixar de entender essa troca, né? A gente olhar para a gente é a coisa mais importante que tem. E se voltar e entender as nossas características, o nosso funcionamento, mas entender que nós fazemos parte desse mundo que é em torno da gente, né? E tudo o que está em torno faz parte da nossa responsabilidade. Isso cada vez entender para as coisas decolar de uma maneira mais saudável para tudo, né? Para quem serve o processo roda de conversa e terapeuta online? Então é mais para buscar esse conhecimento, entender a própria história, saber avançar da maneira, quebrar as barreiras também, né? Olha, eu pergunto e eu respondo, tá? Mas deixa ela responder, né, Lia? Então, eu estou perguntando e eu estou respondendo, né? Porque é uma pergunta que a gente já abordou no começo, né? Mas a gente pode dar assim, um print nela mais resumido, né? Para que serve essa roda? Olha, serve para a pessoa que está se questionando, para a pessoa que está com solidão, para a pessoa que está com estresse, que nem eu estava, entendeu? Ajuda muito o estresse. Para as pessoas que estão sofrendo porque tem pânico, tem desespero de sair, tem muita gente, Irene, tem muito desespero de sair de casa, que começa a tremer, que tem medo de se colocar, de ir para fora, medo de morrer. E a morte faz parte desse nosso mundo
o tempo inteiro. Nós não Ninguém morremos morre na só de véspera também, né? Covid. Não, e nós não morremos só de Covid, né? Sim, nem só de Covid, com certeza. Aí as pessoas ficam estressadas, aí já brigam com os órgãos públicos, aí a culpa é do Bolsonaro, aí a culpa é do governador do estado, e aí começa aquela ladainha toda, né, que é culpa da doença, daqui a pouco foi os governos que colocou a doença também. É a Anvisa. A Anvisa, né, já briga porque a vacina não pode vir da China, e aí, entendeu, né? Então, imagine como as pessoas precisam dessa terapia, né? É, por isso que é um roda de conversa terapêutico, porque tem por trás todo um conhecimento de psicodrama, de psicologia positiva, de coach, né? Que a gente faz como um arcabouço mesmo, para que as pessoas se olhem, se enxerguem, se coloquem no espelho, né? Coloquem no espelho para entender o que está acontecendo, né? Na verdade, né, numa guerra, numa pandemia, nós regredimos, a nossa energia regride muito para situações de lá de trás da nossa infância. E a gente não se dá conta que a gente está regredindo. Na verdade, a gente faz algumas muralhas, a gente coloca um pânico, a gente coloca um estresse, né? A gente coloca umas manias, né? Fica meio paranoico, né? E isso tudo são mecanismos de defesa. E aí a roda de conversa vai ajudando você olhar para esses mecanismos de defesa, entender o que estão por trás deles, né? Qual é o sofrimento real? E saber lidar com tudo isso, né? Que é um desafio da nossa vida, né, Irene? Com certeza. Conte para mim um pouco sobre as cartas da Ermelinda Antoni, né, de Souza Queiroz. Você vê o tanto que eu sou leiga, né, mas por isso que eu trouxe uma especializada no assunto para falar, né? A Ermelinda Antoni, eu falei para você logo lá no começo que eu sou escritora. E aí eu falei para ela, ó, não posso deixar de falar sobre esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em Piracicaba a respeito do que vem da história de Piracicaba. Eu escolhi uma das mulheres mais interessantes que eu achei dentro do nosso arsenal, que é a Ermelinda Antoni de Souza Queiroz, mulher de Luiz de Queiroz, da Exalc, né, que fundou a Exalc. Estão saindo dentro da encontos.com, depois nós podemos deixar o link lá na descrição dos seus site, dos links, né? Porque na Encontros nós temos já 5 cartas escritas. Cada uma das cartas vai contando um pouco do que ela trouxe para Piracicaba. Ela trouxe coisas muito bonitas, né? Uma parte da Exalc foi financiada por ela, porque os irmãos do Luiz de Queiroz, eles estavam construindo a USP de São Paulo, tá? E aí eles não disponibilizaram dinheiro para ele, né? E quem deu uma parte do dinheiro da Exalc para ser construído foi ela, porque ela era filha de Cristiano Ottoni, que era um senador da República. E aí ela tinha os bens pessoais dela, né? E então ela trouxe para Piracicaba várias coisas que são muito interessantes, que é o entendimento das línguas aqui em Piracicaba, trazendo convidados que vinham para a casa dela, que é lá, né, que hoje é o casarão. É o casarão, né? O casarão da... Era a casa dela, é? Era a casa dela. Ele construiu para ela, né? Aquilo foi a paixão da vida dele, né? E eles casaram com separação de bens, porque tinham 2 irmãos deles que eram casados e se divorciaram. Então a família dele não deixou ele casar com ela com comunhão de bens e obrigou a fazer a separação de bens. E tanto é que quando ele morreu, ela perdeu toda a herança dele. A herança dele foi para a família dele.
A família dele deixou duas fazendas só para ela. E eu vou contando através de cartas que ela escreve para outra amiga dela, que é de Santa Bárbara, que, na verdade, nós queremos fazer um revés literário que a gente pode fazer. É fictício, mas ele traz o que é da história da época, né? O que acontece? E a época que eu escolhi foi 1900, que é logo depois que ele morreu, né? E as pessoas elas se interessam bastante pelas histórias também, no caso, né? Exato. Pelas histórias, pelo que ela passou, por ela ser mulher, por ela ser muito além daquilo que a mulher era naquela época, da herança que ela deixou pra gente, né? Ela é uma mulher muito corajosa. Você falou que a sua mãe, né, a mãe dela, né, gente, que bacana, aprendeu, né, mexer com artista argila, né, argila, aí, com 60 anos e foi até os 70 anos. Isso que faz com que a gente pensa que nunca é tarde para você reencontrar e nunca é tarde para você ser feliz e procurar uma coisa que você ame, desenvolver aquilo, aprender a desabrochar o cérebro, porque veja a história de Roberto Marinho, né? Que bacana também, ele começou o jornalismo dele com 60 anos, e o sonho dele era ter uma rede que o mundo inteiro falasse, e ele exatamente antes de vir ao óbito falecer, ele realmente era essa pessoa do jeito que ele sonhou. Olha que bacana. Então nunca é tarde, né? As pessoas que sonham, às vezes a pessoa decai um pouco aí na labuta, vamos dizer, na linguajar popular, na labuta do dia a dia, né? No corre-corre do dia a dia, falar, eu não vou conseguir, e aí já fala, eu não vou deixar para lá, mas a gente vê que depois, voltando um pouquinho do coach, como é importante a gente ter essas aulas de coach, né? Para poder ajudar também a gente botar o cérebro e romper as paredes, as barreiras, para chegar até lá. E eu preciso romper minhas barreiras. E eu vou contar com você. O que você o que você pode fazer para me ajudar a chegar a nível de mundo? Eu quero ser conhecida. Ai, sou muito pretensiosa? Não, eu quero. O que você acha que eu devo fazer? Não, mas assim, a gente tem que conversar. Eu acho que a gente tem que começar tipo passinho de formiguinha, né? Nós somos Piracicabana, nós estamos aqui, mas nós somos mulheres guerreiras, né? E em cada uma das suas entrevistas e do seu trabalho, que eu falei para o seu assistente que eu não conhecia, mas que eu vou passar a conhecer daqui para frente, porque é muito bonito, né? Cada uma das vezes você pode visualizar, tá? Que você está abrindo a chave deste universo que você quer viajar, né? Que você quer, né? Quer viajar. E aí, a partir da hora que você abre a chave, tá? O teu cérebro começa a funcionar para que isto se alargue, para que essa imagem ela tome conta do seu corpo e comece a produzir intuições que fazem você fazer conexões que são internacionais, né? Quais são as conexões internacionais que a senhorita tem, dona Irene, hoje? Já tem gente do Equador, que mais, Ola? São telespectador mesmo do Peru. De quem mais? Telespectador, quem mais? Paraguai. Olha, já está alcançando, hein? Mas eu quero o mundo, né? Veja, eu falava que eu queria ser famosa no Brasil. Veja, eu estou aqui atrás de da câmera, né, gente? Que nós estamos... Você pensa que a gente está na região, mas nós estamos aqui para o Brasil todo, acredite, se você quiser ou não. Mas estamos. Você pode ir lá no YouTube que nós colocamos nossa matéria rapidinho. São 50 mil pessoas que já estão olhando o nosso trabalho. E o Brasil inteiro já liga e conversa comigo através do YouTube. Você acredita nisso? Então, agora eu quero ir para o mundo, mas eu quero, assim, que aconteça as coisas assim. Né? É que nem você falou, a gente cria algo que você
abrindo a chave, você visualiza, você indo, isso acontece comigo. Mas eu quero aprender mais. Com certeza posso te ensinar vários aí interconexões que a gente consegue fazer. Né? Essa visualização é uma delas, né? Mas não é só isso, né? Existem outras coisas que a gente, dentro de um processo de coaching, você vai aprendendo a dinamizar a tua visão de futuro, né? E colocar passos, metas, né? Olha, tal época eu quero estar assim. O que eu tenho que fazer para tal época estar assim? Eu preciso fazer conexões internacionais. Quem são os jornalistas, ou escritores, ou gente que você conhece que está em Portugal, que está na Finlândia? Eu tenho pelo menos uns 20 que eu converso seguidamente. Tem um da Colômbia, que foi o que me levou, tá, para esse trabalho que eu escrevi. Eu fiquei um mês na Colômbia. Eu fiz um baita de um Trabalho. Como é? Treinamento, desculpa. Eu fiz um baita de um treinamento em Cali, Colômbia. Quem me levou? Esse meu amigo que eu conheci. Tem uma amiga na Finlândia que é escritora, tem uma amiga em Portugal, tá? Nós trocamos figurinha. Eles mandam meus artigos para lá, elas mandam meus livros para cá, eu faço propaganda do livro deles, eles fazem propaganda dos meus livros, e nós trocamos coisas assim. É assim que a gente vai fazer. Mas você buscou essa parceria ou isso aconteceu automaticamente? Porque nada acontece se você não busca, né? Como você fez para buscar esses amigos, né? Que você troca hoje? É quase uma parceria, né? Aí eles Não é quase, é uma parceria. É uma parceria, né? Porque eles envolvem no seu trabalho e você envolve no deles. O que você fez para alcançar isso? Sentar e conversar com várias pessoas que vêm até mim, né? Quando eu começo a mostrar algum tipo de trabalho que eu faço. E aí essas pessoas ficam... Eu trouxe para mim intimidade. Você pergunta assim, né? Você foi em alguma instituição? Não, não fui em instituição. Eu fui em pessoas que eu admirava, que eu comecei a entender como é que elas funcionavam. E aí, se tem alguma coisa que as pessoas fazem, tem uma menina, por exemplo, agora, que ela faz uma roda de conversa sistêmica, tá? E ela está lá em Portugal, né? Ela é brasileira, mas ela está lá em Portugal. Já cruzamos os pauzinhos para ela fazer parte do meu, eu fazer parte do dela. Ela faz coisas lá em Portugal, e eu faço coisas aqui, e a gente junta. Então, e é pessoal, é por troca pessoal. Sabe que bacana? É isso que tem que fazer, né? Essa aliança, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho e sem equipe. Né? Sem equipe também não. Também. Essa é uma das coisas que eu aprendi com os livros, com a escrita. Escrever sozinho, você fica escrevendo sozinho o resto da vida, a vida inteira. Para escrever, você tem que fazer parte de uma roda de escritores, tá? E cada um desses escritores tem uma vertente e um funcionamento dentro de uma editora, que faz com uma diagramadora, que faz com um capista, que faz com copyright, e é uma equipe enorme, não é pequena, é de mais de 10 pessoas. O teu livro, para sair, ele passa por mais de 10 pessoas. Não sai sozinho. E aí eu conheci, por exemplo, a minha amiga da Finlândia, exatamente por conta desse trabalho, desse primeiro trabalho do Atitude Simples, Resultados Extraordinários, que eu fiz com 14 coautores. Aí a gente juntava, cada um tinha 5 artigos para escrever, e eu redesenhava os artigos deles. Porque as pessoas escrevem como a gente fala. E para você publicar, isso não é possível. Sai tudo errado. Tá? Então, eu reescrevia,
dentro daquilo que eles chamam de copyright, né? E redesenhar o livro. E aí esta minha amiga viu esse trabalho e falou, olha, você faz isso, me ajuda a fazer isso, porque fizeram uma caca comigo no meu livro. Tem um monte de gente que lança o livro, está no Amazon, tá tudo errado, tá mal diagramado, tem erros de português, tem capa ruim, vamos resolver o meu livro? Ajudei ela a resolver o livro dela, chama A Trilha da Saudade, é lindo de morrer. Que bacana, né? Um ajudando o outro. Exato. Tá vendo? São várias vertentes. O Silvio também, lá da Colômbia, tem um livro chamado O Caminho, A Raiva do Caminho, que em português seria assim, a raiva que a gente sente na hora em que a gente está dirigindo. É em espanhol, né? Então, A Raiva do Caminho. E ele fala sobre os processos no trânsito. Viu que bacana, né? Olha, Lia, para mim foi um prazer receber você aqui no programa, né, Irene Noir, lembrando que a gente está aí para o Brasil todo, também através das redes sociais, você vê online nossa, né, site, que graças a Deus a gente tem alcançado uma audiência muito grande também para mais de 110 cidades aqui na região, né? Na verdade, já são mais de 1 milhão de pessoas que nos acompanham. E a gente agradece a vinda da Lia Gianecchini aqui no programa Irene Noir e vou fazer as considerações finais, né? O que você gostaria de deixar para todo o nosso telespectador que adorou seu bate-papo, né? Uma mensagem que pode passar para ajudar essa galera lá de casa que também está precisando de uma palavra positiva, de fé, também de atitude, né? Então, Lia, passa para eles essa mensagem para nós. Não pare de sonhar nunca na sua vida. Sonhe e aprenda a colocar o seu sonho na sua mente, que ele vai acontecer. Com certeza. Não enterre seus sonhos. Não enterre seus sonhos. Né? Deixe eles vivinhos aqui no seu pensamento. Uma hora eles acontecem. Uma hora vai desabrochar. Mas e se por um acaso? Bom, a mensagem dela é maravilhosa. Mas, no decorrer do dia a dia, muitos problemas enfrentamos. É o desemprego, é os fechamentos das empresas, é a doença. De repente, a pessoa fez... Caiu. O que ela faz para poder voltar a viver e voltar com os sonhos dela? Cada caída que você tem é um momento de reorganização do seu corpo. A gente não perde carro, emprego à toa, tá? Tem muita gente desempregada hoje, mas tem muita gente empregada. Meu filho e minha filha, por exemplo, não perderam emprego. Nenhum dos dois. Graças a Deus. Nem a minha irmã, mas a minha irmã reduziu muito as aulas dela. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer quando você cai? Né? Quando o financeiro caiu, nós temos que nos reinventar. Né? E isto obriga a gente a fazer um novo funcionamento. Aquele já não serve mais. Você não cai à toa, Irene. Você cai porque aquele funcionamento já estancou, já parou. Já deu o que tinha de dar. Vamos falar no português popular. Exatamente, já deu o que tinha que dar. Tá? Teu corpo já não aguenta mais. Você é que pediu para sair daquela empresa ou você que pediu para que aquilo acontecesse na tua vida, inconscientemente. E você precisa se reinventar e reorganizar todas as suas forças. Quando as pessoas perdem coisas, elas ficam muito mais felizes depois. Tá? Porque aí dá tempo de olhar para o que é que ela quer. O que é que ela quer de verdade. Né? Que coisas ela vai poder organizar de novo, de uma maneira diferente, agora com toda a sapiência do que ela aprendeu anteriormente, né? Até chegar no hoje. E essa é uma grande vantagem, você não acha? Tá vendo, gente? Então, ninguém cai por acaso. Se alguém
cai, porque inconsciente, seu corpo já não aguentava mais. Eu creio que é assim. Chega uma hora, você fala, não é isso mais. Chega, já fiz tudo que eu tinha de fazer, agora vamos mudar, vamos reinventar, vamos buscar outras coisas. Porque aí que nós começamos, por isso que eu falo, nunca é tarde para começar de novo. Porque você começa de uma maneira mais feliz, melhor, e busca realmente aquilo que você sonha, que você quer. Porque tudo nesse momento, tudo nessa vida passa, já reparou? Você, de repente, você está no auge de a maior cantora do mundo. De repente, a tua carreira decolou. Então, para você ser feliz, não precisava ter a sua carreira eternamente a vida inteira. Você pode ser feliz de uma outra maneira, reinventando outras coisas, né? E continuar sendo feliz do mesmo jeito. Mas se você, sua carreira decolou, é como a Lia falou, seu corpo precisava, né? Pediu, eu não aguento mais, eu tenho que sair disso, né? Então é isso, né? Eu entendi assim, tô certa, Lia? Perfeitamente, Irene. A vida da gente não é assim. Isto é um grande erro do nosso pensamento, que a nossa vida é uma linearidade. Não, ela é ondas. Nós estamos embaixo, nós estamos em cima e nós temos que aprender a lidar com essa roda o tempo inteiro, né? Tem hora que a gente está embaixo, tem hora que a gente está em cima. Quando, há 10 anos atrás, eu pus uma prótese no quadril, tá? E eu perdi todos os meus pacientes, todos. Não sobrou um. Hoje eu estou me reinventando, né? Eu virei palestrante, eu virei escritora por causa de ter perdido todos os clientes, né? Aí tenho 2 livros, né? Tenho Sozinho no Mundo, tenho Renações de Nina no Mundo da Imaginação e mais 6 que estão, o Atitude Simples, mais 6 que são coletivos, tá? A vida inteira aprendi nesses 10 anos a resolver a minha baixa, né? Através de colocar no papel o que eu sentia, o que vinha nas minhas ideias e coisas assim, e fui aprendendo uma outra forma de lidar com o mundo. Bom, tá certo. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada, né? E que Deus aí transborda de conhecimento cada vez mais para esse Brasil todo. E se alguém quiser adquirir um livro seu, como faz? No meu Facebook tem uma página chamada Reinações de Nina no Mundo da Imaginação e Sozinho no Mundo. Os dois já estão à venda. É isso. Pode pedir para você mesmo. Pode pedir. E depois vai sair essa Atitude Simples e Resultado Extraordinário. Eu vejo muito falar nisso. Então, Atitude Simples, Resultados Extraordinários. Esse é fantástico, né? Imagina. Só da gente imaginar, já acho fantástico. Exatamente. Tá no site para ser comprado pelo Hotmart. E o Renações de Nina está no Amazon e com um link dentro das minhas páginas para serem comprados também. Qual o seu Face? É Lia Helena Gianecchini. Então, viu? Lia Helena Gianecchini. Então, tá aqui, viu, gente? Vocês podem seguir ela, né, nas páginas, conhecer mais o trabalho dela, né? Porque é bacana a gente ter essa troca de informações, né? Porque daqui o que a gente leva é só o nosso conhecimento, então precisamos conhecer mais de nós, mais, né? Explorar mais a nossa cachola, né? Falar nossa cachola, porque precisa, né? Eu vou explorar mais a minha, porque eu acho que eu tenho um poder incrível, se eu quiser, mas eu fico aí, como se disse, né? Na zona de conforto. A gente tem que sair dessa zona de conforto. E o Luan falou assim para mim, Irene, tem que entrevistar. Eu não vou, não, vou ficar aqui mesmo, né? Zona de conforto. Não quer sair do lugar, não pode. Tem que partir para cima, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, foi um prazer imenso receber você aqui, viu, Lia? Prazer foi meu. Quando vocês precisarem de colaboração, estou a postos. Pode me convidar. Tchau, gente.